Parte 2. Capítulo 11 dos Pensamentos Andados. Os fracos devem sucumbir. Esse é o meu amor à humanidade. Calma, Deus. Troca a imortalidade pela grana, boto a roupa correndo com um mano parado com cara de... Pego minha mochila e encontro a porta de entrada do apartamento, que fica aberta enquanto eu desço a escada do prédio velho, abro um portão de ferro e me vejo numa avenida no meio de algum nada que eu não tenho a menor ideia de onde fica. A única coisa conhecida é o horário no relógio da rua, meia-noite. Calma Armageddon, como diz o Morrissey. Não sei pra onde ir, mas começo a caminhar, porque só valem os pensamentos andados. Agora, para um pouco e olha o mundo do meu jeito, que é tipo dionisíaco, ok? Primeiro, porque tem que ter muita imaginação pra ver graça nessa bosta de lugar. Depois, porque pra entender o que eu digo, tem que pensar como um ser humano primitivo, tipo não civilizado, tirando a porra do racionalismo do olhar. Por exemplo, sou Marina e Odisseu ao mesmo tempo. Marina vem de mar. Não que eu goste de praia, queria que aquela bosta fosse azulejada. Mas, assim como o Odisseu querendo voltar pra Penélope em Ítaca, eu quero voltar pro Wesley no show do Peanuts no Armagedon. Assim como o Odisseu passa por umas tretas que estão muito além do teu mundo moderno, eu vivo numa outra dimensão. Onde quem não sabe olhar vê Casa do Mateus, eu vejo a Ilha de Calypso. Onde vê Rua Deserta, eu vejo a Terra dos Cíclopes. Onde vê uma farmácia 24 horas, eu vejo o pasto das vacas do Deus Sol. Onde vê um escadão, eu vejo monstros marinhos. Capítulo 12. A César o que é de César. Só que não foi bem de mar que veio meu nome, mesmo eu ter desejado muito que fosse. Foi da personagem de uma novela de 1975 da TV Tupi. Minha mãe não perdia um capítulo quando descobriu que estava grávida de mim. Nem era só nos gregos que eu pensava quando eu falei em olhar dionisíaco. Era especialmente em yokais, entidades sobrenaturais do folclore japonês que conheci na infância, ao cultivar meu gosto por cultura nipônica, inaugurado com Spectre Man, Robô Gigante e Pirata do Espaço, programas televisivos antigos reprisados no começo dos anos 80. Yokais são espíritos com características animais, vegetais, humanas ou relacionadas a objetos, muitas vezes ligados a localidades específicas que contêm interfaces entre o nosso mundo e outras dimensões. Quando meu filho mais novo sai hoje pela cidade caçando pokémons, não consigo não ter saudade daquela época. Mas ele tem 10 anos, caça de dia, sempre comigo, com o pai do lado, usando a interface eletrônica de realidade aumentada no celular. A Marina de 17, em 1993, fazia isso de madrugada, a olho nu, porém encantado. Capítulo 13, do Cíclope. Só que de repente eu vejo um Cíclope, que é um mano alto andando do outro lado da rua, vindo na minha direção a um quarteirão de mim. Na noite, todo mundo que cruza com você quer alguma coisa tua. A grana, a bunda, a dignidade. Foge, Marina, para onde sopra o vento. Vem aí as moscas venenosas. Não vou correr nem fudendo. Nem que toque o run, 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 run do Velvet Underground na minha cabeça. Sei que sou pior do que o Cíclope. Capítulo 14, de ter sido proto-otaku. Pensei em correr sim, claro. Em 93 eu me achava má, cínica e adulta, não uma proto-otaku apaixonada por espíritos ancestrais da tradição shintoísta, robôs atômicos, entidades vingadoras interplanetárias e monstros de espuma capazes de destruir prédios de Tóquio com uma pisadela. Eu diria no máximo que Akira, o filme, é foda, meu, mas preferia citar letra de rock alternativo e o Zaratustra que trazia o tempo todo na mochila, além de considerar mais adulto expor o que tinha devorado de mitologia grega na escola, que eu tampouco admitiria amar. Admitiria menos ainda que foi indo com meu pai ao bairro da Liberdade em 1984, em visita ao escritório do tio Kenji, contador Nisei, seu colega, que descobriu o que eram yokais. Que tudo começou com tio Kenji, quem é esse demônio chamado yokai nesse livro? E comigo, a partir de então, passando a achar que alguns lugares eram habitados por esse tipo de espírito que só algumas pessoas conseguiam enxergar, como se os lugares fossem encantados e eternos. Capítulo 15, do Picho. Daí me vem uma ideia muito louca, que tem a ver com os pichos que eu tô sacando desde que eu comecei a andar. Se você quiser saber andar na cidade, tem que entender de picho. É a linguagem de orientação nos territórios escrita no código cifrado da noite. Ou não,
Talvez sejam marcas dos grupos de pichadores disputando, tipo uma brincadeira de moleque burro pra ver quem tem um pau maior. Mas foda-se, porque isso é real, e a real é uma bosta. Prefiro minha versão, com os bichos sendo marcações dos lugares onde alguma coisa foda aconteceu. Aquelas merdas da cidade mesmo. Atropelamento, assassinato, estupro, assalto violento, fim de casamento, briga, desde que tenha rolado muito sangue. Algum evento que tenha desarrumado a vibração do pico e aberto uma fenda para outras dimensões, com o sangue sendo um sinal de que ali já estava reservado para algum sacrifício pro deus local. Sem ser que não tem sacrifício, Dionísio que o diga. Aí o pichador, meio sem saber, marca o lugar com o bicho se achando o artista fadão. Mas o livre-arbítrio não existe. O que você pensa que escolhe são outras forças que escolhem por você. O coitado do humano é só um veículo sendo usado pela energia do pico, que quer indicar que ali fica um lugar eterno. Capítulo 16. Do olhar de poeta. Que ideia genial! Aos 17, eu tampouco contaria que foi do meu pai que recebi esse meu olhar de poeta. A capacidade de enxergar o mundo como uma interface interna de realidade aumentada 20 anos antes do Pokémon GO. Os poetas, na medida em que querem tornar leve a vida das pessoas, ou desviam o olhar do trabalhoso presente ou ajudam o presente a adquirir novas cores. Claudinei demonstrava claramente essa inclinação, mesmo que ela tivesse como objeto para ele só o futebol, o Corinthians e o jogo de botão. Capítulo 17, dos lugares eternos. Lugar eterno é tipo um portal, mas que fica invisível para quem tem um olho baunilhão destreinado. Ouvi na escola, quando não ligava o foda-se pra escola, que quando a humanidade ainda era nômade, os caminhos nas florestas eram marcados por um tipo de pedra chamado menhir. Elas funcionavam como o bicho funciona hoje em dia. Enxerga só quem sabe ver, quem entende o código. O lugar eterno, a dimensão é outra, o tempo é outro, não um tempo cronológico de merda que mata o rebanho aos poucos de segunda a sexta em horário comercial. Minha ideia para me proteger do Cíclope é parar num desses picos para me livrar de ser estuprada, sequestrada, assassinada, sei lá que porra. Só isso, só ficar parada mesmo, ali, invisível na Ghost Town. Capítulo 18. Do jogo de botão. Meu pai era de Juazeiro. O da Bahia, não do Norte, ele dizia umas 3 vezes por semana. E parte importante da sua infância foi ocupada pelo rádio e pelo jogo de botão. Uma vez, ainda pequena, perguntei que graça ele via em brincar com uma tábua pintada de campo e fichinhas redondas com símbolos de times. Decidi, em vez das respostas de praxe com algo engraçado que se desviasse do assunto, ele falou dos jogos de futebol que escutava quando criança. Então, pegou uma folha de papel, desenhou um campo de futebol, no lugar onde ficariam os botões jogadores, fez pontos e dos pontos começou a fazer flechas. A princípio, eu achei que seriam poucas, algo como uma saindo de cada ponto e só. Mas então as flechas se multiplicaram, cresceram, desfizeram, refizeram, cruzaram, zigue-zaguearam, e quando eu não sabia mais de onde saía e para onde ia cada linha, papai me disse com seu sotaque típico de Juazeiro: tive que aprender a imaginar, Marina. Onde tu vês os botões parados, eu vejo tudo que aconteceu e pode acontecer no campo. É só caminhar um pouco no tempo para conseguir enxergar. Uma espécie de poeta. Seres voltados para trás, de maneira que se os pode utilizar como pontes para chegar a tempos e concepções muito distantes, a religiões e civilizações em vias de extinção ou já extintas. Capítulo 19, do não correr. Eu nunca corro de medo, mano. 100 meses atrás, junto com o Wesley, apanhei pra caralho de uns carecas que a gente cruzou na madruga. Sempre me pergunto como uma banda que eu amo, tipo os Specials, pode ter aqueles débeis mentais como fãs. Concrete Jungle, Everyone Wants to Hurt Me, Baby, Danger in the City, I Have to Carry a Knife. Apanhei dos skins, mas a última coisa que eu lembro foi de ter enfiado um taco de vidro nas costas de um dos filhos da puta. Posso morrer, mas não vou apanhar daquele jeito de novo. Não é por isso que esse lugar vai ficar eterno. Capítulo 20. Dos carecas. O Cíclope, que aos poucos se aproximava, não era careca, mas não havia nada em 93 que o odiasse mais do que skinheads. Eu o chamava de o verdadeiro rebanho. Todos os doentes buscam instintivamente organizar-se em rebanho, na ânsia de livrar-se do surdo desprazer e do sentimento de fraqueza. Eles eram os adeptos de uma subcultura juvenil em voga no mundo desde o final da década de 60, que apareceu no Brasil nos anos 80 e 90, especialmente na periferia de São Paulo e nas cidades industriais das redondezas.
Os carecas brasileiros copiavam os skinheads ingleses, que surgiram da mistura da cultura dos imigrantes jamaicanos com a cultura operária, raspavam a cabeça, ouviam ska, calçavam botas Dr. Martens, vestiam calças jeans apertadas, um tipo específico de jaqueta e suspensórios. No início havia na Inglaterra skinheads negros e brancos, mas o Calvin tornou como um partido fascistoide chamado National Front começou a fazer a cabeça de alguns daqueles moleques contra negros, paquistaneses e imigrantes em geral. Foi dessa fusão paradoxal do fascismo com o movimento originalmente miscigenado que os carecas brasileiros herdaram parte da sua truculência. Herdaram também a ideia de me chamar de puta numa noite, num beco perto do Armagedon. A que eu respondi dizendo que puta é tua mãe almada que você penetra com essa cabeça raspada de pinto. Isso gerou uma bofetada na minha cara, no meu revide com um capo de vidro nas costas de um skin, no murro um soco inglês que me deixou desmaiada por 5 minutos, no Wesley levando chutes da boca que lhe quebraram 3 dentes da frente e no nosso posterior ódio infinito pelos carecas. Capítulo 21. Teletransporte. O Cíclope vem. Mais, tipo a uns 20 metros de distância. Só tô parada ali. 10, 5, não aguento. Fecho os olhos, meio que acreditando, meio que duvidando, porque quem tem cu tem medo. Sinto só um tranco, mais nada. Não sei se foi o cara, Dioniso Hades me dando o capacete da invisibilidade, minha imaginação ou a porra do teletransporte no lugar eterno. Porque depois de 1 minuto de olho fechado, eu abro e o Cíclope sumiu. O que aconteceu? Você pode achar que o mano simplesmente passou por mim e pensou que eu não era ninguém. Ou que caralhos aquela louca tava fazendo parada de olho fechado debaixo de um bicho na madruga. Mas eu escolho achar outra coisa. Capítulo 22, do Deus Ex Machina. Você também pode achar que eu talvez tenha rezado e vai achar certo. Rezei não para Yokai, o deus grego, mas para o mais tradicional, barbudo e bondoso deus cristão materno, que eu só acessava nos momentos máximos de medo. Tive, como no caso dos membros do Teenage Fan Club, uma verdadeira Catholic Education. Aos 8 anos de idade, eu fui anjinho de procissão de Via Crucis na igreja São Benedito das Vitórias da Vila Formosa, o que enchia minha mãe de orgulho. Aliás, foi com minha mãe, ainda criança, que aprendi a rezar. As rezas iam do Pai Nosso, no qual eu nunca entendi o não nos deixai cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mãe, por que mais? Não devia ser e livrai-nos do mal? A Ave Maria, do Credo, que me orgulhei de ter decorado em 5 minutos, achando poético o creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ao simplório Deus adiante, paz na guia, que minha mãe dizia toda vez que saía e entrava em casa. Eu respondia, tomara que venha um ladrão, mamãe. Mas no fundo, quando criança, eu gostava da igreja. Adorava a liturgia, as figuras e histórias dos santos e adorava pensar que, rezando, conseguiria me comunicar com um ser onipotente, apto a resolver todos os meus problemas, desde que devidamente convencido. E poder de convencimento, convenhamos, eu sempre tive. Quando o Cíclope estava a alguns passos de distância de mim, rezei sim, e quando abri os olhos, o sujeito alto com cara assustadora realmente tinha sumido, com o dinheiro que eu tinha acabado de ganhar do barbudinho, claro. Capítulo 23, do mendigo dormindo embaixo da marquise. É disso que eu tô falando, mano. Olha pros meus olhos. É assim que eu quero que você veja a cidade. Não imita o boçal do meu professor de história. Corta essa bosta de realismo de documentário da cabeça. Daí volta da ginástica mental e imagina tal avenida onde eu tô. De cara, parece só isso mesmo. Tipo uma avenida escrota, afastada do centro, com uns prédios velhos, uns comércios vagabundos fechados, de noite, com um mendigo dormindo embaixo da marquise. Mendigo é foda. Duro não é só a fome, o frio, a pobreza. Pior deve ser a solidão, mas eu bato um pau pra mendigo, porque apesar de acharem que ele tá embaixo de todo mundo, ele tá em cima. Tá acostumado com o ar cortante das alturas, olhando do alto da posição de quem já deixou tudo pra trás. Trabalho, família, Deus e caralho. Capítulo 24, da negação da religião. You want to turn your back on everything. You want to turn your back on everyone. Well, I try. Teenage Fan Club. Minha raiva de igreja começou quando eu tinha 10 anos e minha mãe, num ato que entendi como traição mortal, abandonou a fé católica e a paróquia de São Benedito das Vitórias pelo templo evangélico na esquina de casa. Não consegui compreender.
Achava a igreja evangélica mais feia, mais pobre, mais cafona, com gente mais burra e músicas piores. Detestava o terno mal cortado, com calça curta demais e paletó muito largo, do pastor Sandro. Detestava a entonação cantada com que ele pregava. Detestava, sobretudo, aquilo no que, a partir de então, minha mãe começou a se transformar. De uma mulher medrosa, mas acolhedora, numa mulher brava e dogmática. Não sei bem localizar quando tomei consciência de tudo isso, mas é provável que tenha sido durante uma sessão de exorcismo que presenciei no templo em 1988. Foi a gota d'água. Daquilo não passaria. Aos 12 anos, briguei feio com Judite, disse que preferia ter o diabo no corpo a frequentar aquela igreja, roubei meu primeiro Hollywood do bolso do meu pai e só por ter me escondido atrás da barra da calça dele, não fui levada eu mesma para ser exorcizada pelo pastor Sandro. Papai disse, filho da puta nenhum bota a mão na minha filha, nem pastor nem Deus. Isso valeu a ele 6 meses sem ouvir palavra da minha mãe. Bem bom dia ela dá, mas abriu caminho para o meu futuro descaminho, graças a Deus. Capítulo 25 do Mendigo de Zaratustra. Fala no mendigo, tipo esperando o que ele tem pra dizer, como se fosse um caralho de oráculo. Aí, tio, sabe pra que lado é o centro? Menina, aqui é a grande cidade. Aqui nada tens a procurar e tudo tens a perder. Por que pretendes ladear desse lamaçal? Tem compaixão por teus pés? É melhor cuspires na porta da cidade e dares meia volta. Aqui é o inferno com os pensamentos de eremitas. Aqui os grandes pensamentos são refogados vivos e ficam pequenos depois de cozidos. Aqui apodrecem os grandes sentimentos. Apenas sentimentozinhos secos podem aqui matraquear. Não sentes o cheiro dos matadouros e tabernas do espírito? Esta cidade não exala o miasma do espírito abatido? Não vês as almas penduradas como trapos moles e sujos? Caralho. Por tudo que é luminoso, bom e forte em ti, ó menina, cospe sobre esta cidade de merceeiros e da meia volta. Aqui todo sangue corre pútrido, morno e espumoso por todas as veias. Mas eu amo a cidade. Cospe sobre a grande cidade, que é o grande esgoto, onde toda a escória se junta e espumeja. Cospe sobre a cidade das almas esmagadas e peitos estreitos, dos olhos afiados, dos dedos viscosos, sobre a cidade dos importunos, dos desavergonhados, dos berradores e escravinadores, dos ambiciosos superexcitados, onde supura tudo que é quebradiço, desacreditado, lascivo, sombrio, sediço, ulceroso, conspirativo, cospe sobre a grande cidade e dá meia volta. Capítulo 26, do Zaratustra. Talvez o mendigo não tenha dito nada disso. Talvez estivesse tudo na minha Bíblia, o Zaratustra que eu levava sempre na mochila. Aliás, esse mau gosto, essa vontade de verdade a qualquer preço, esse delírio adolescente no amor à verdade, nos horroriza. Para isso somos demais experimentados, sérios, alegres, escaldados, profundos. H. Ciência, prefácio. Uma coisa, porém, me chama a atenção mais do que o resto. Nessa cena ele diz menina ou Marina. Outro detalhe é que o jeito como ele fala comigo parece de alguém que me conhece. Essa percepção vem junto com um desconforto físico potente. Retorna meu enjoo, o mesmo que eu senti alguns minutos antes na casa do tal Mateus. Pior, agora é como se uma cobra enorme, bem escura e gorda, estivesse entalada entre o meu estômago e a minha garganta. Eu me afasto e vomito, como se cuspisse fora a cabeça da cobra. Então me sobe um arrepio na espinha. Uma ideia que me deixa gelada. A mais abissal que eu já tive. Lembro do meu peito doendo há alguns dias. Da menstruação atrasada. Das sessões da tarde com o Wesley. Capítulo 27 da Ideia Abissal. E se eu tiver grávida? O super-homem é o sentido da Terra, prólogo de Zaratustra. Esse cara no desfrase me aparece na cabeça. Não pense em mais nada. Depois do vômito vem fome, vontade de encontrar meu namorado, cruzar a porra da cidade, pensar, mas com pensamentos andados.